Pessoal, graça e paz a todos. O que a Bíblia nos diz sobre a morte? O que você pensa quando alguém próximo a você parte desta vida? Quando a gente passa por uma experiência assim, ou está passando, a gente começa a refletir sobre este evento chamado morte. E quando a gente vê ali alguém que a gente considera, sendo velado, a gente começa a refletir sobre a vida e começa a pensar o que vem após a morte. Quando a gente vê alguém ali sendo velado, a gente percebe que ali chegou o limite da ciência, chegou o limite do conhecimento humano, a medicina não pode mais fazer nada, os avanços tecnológicos cessaram, acabaram. O que vem depois da morte? As Sagradas Escrituras estão cheias de referências e falam bastante sobre a morte. Essas questões existenciais, elas não são novas. As questões existenciais permeiam a mente humana desde os primórdios, de onde vem, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. A morte é o final dessa história. Para onde vamos depois da morte? Gênesis, no capítulo 2, verso 17, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra morte. Quando Deus faz uma aliança com Adão, dizendo que ele pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deve comer, porque no dia que ele comer, ele morrerá. Então, ali, quando a desobediência, quando o homem quebra essa aliança com Deus, esse acordo, esse contrato, a morte entra no mundo. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então perceba que, independente da posição econômica, da posição intelectual, da posição geográfica, todo homem, mais cedo ou mais tarde, será atingido pela morte, porque todos pecaram. A morte é para pecadores, como diz Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte atingiu toda a humanidade de um só golpe, pelo pecado. No pecado existe morte. A morte reside no pecado. Se eu te disser que você pode vencer a morte, isso seria uma boa notícia? Esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem do Evangelho. Através de Jesus Cristo, nós podemos vencer a morte, porque Ele venceu. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, a parte final, diz assim: tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Na vitória de Jesus. Assim que o homem parte dessa vida, ele parte com Cristo ou sem Cristo. Você não precisa mais caminhar para a morte. Você não precisa mais caminhar para a condenação. Jesus é a vida. Receba a vida, receba Jesus, receba esta palavra, essa boa notícia para a tua vida. Se você ainda não fez isso, entregue sua vida a Jesus e seja feliz.